Que este mês de setembro seja um mês de promessas. Você que pode se colocar de pé, porque hoje nós vamos falar delas. As promessas contidas às 7 igrejas. O título da mensagem que Deus me deu: Ao Vencedor. Só tem promessa. E todas as promessas de Deus, eu não sei quantas promessas tem na Bíblia. Tem pessoa aqui que sabe quantas tem, né? Acho que ele leu a Bíblia e conta uma por uma. Amém. Mas tem uns que ficam só repetindo o que o outro fala, que na verdade ele não sabe de nada. E eu não sei quantas promessas, irmão Isaac. Eu não sei quantas promessas tem na Bíblia. Eu sei que para 7 igrejas eu li 10 promessas. Porque tem igreja aqui que é mais de um. Pelo menos para Para 3 igrejas são 2 promessas, e as outras 4, uma para cada. Então eu contei, eu li, reli, contei 10 promessas para 7 igrejas. Essa versão aqui que eu estou é da Shed, é um pouco diferente aí da sua, mas a compreensão, o entendimento e o aprendizado hoje para nós será o mesmo. O título, o autor e o assunto do livro: Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, que é o domingo, o dia que ele citou, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. Aí na sua Bíblia está castiçais de ouro, e no meio dos candeeiros ou castiçais, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo,
os pés semelhante ao bronze polido, ou latão reluzente, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Versículo 16: tinha na mão direita, ou na sua destra, 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis aqui estou vivo pelo século do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você pode dizer amém? Amém? Oremos. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pelo privilégio, pela honra de poder tomar posse da tua palavra, que o Senhor se revelou a João, aleluia, glória a Deus, ali na ilha de Patmos, e fez com que ele escrevesse, com que ele deixasse relido, escrito para nós. O Senhor desnudou, o Senhor tirou o véu, aleluia, das coisas dos últimos tempos, e mostrou para a tua igreja, e mostrou para nós, e mostrou para João. E nesta noite nós iremos compartilhar, nesta noite nós iremos aqui aprender junto, nesta noite nós iremos nos deleitar, nós iremos degustar, nós iremos nos alimentar da tua palavra nesta noite, Senhor. Que este maná a qual o Senhor me concedeu nesta tarde, que possa ser repartido com os demais irmãos, que a tua palavra, Senhor, seja ministrada com verdade, que não venha falar de mim, que eu não venha falar do achismo, que eu não venha colocar o eu, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, que a tua palavra siga o livre curso dela e que alcance cada coração dos irmãos que estão aqui, Senhor, e aqueles que serão ministrados posteriormente, aleluia, com a publicação desta ministração, que também sejam eles impactados no momento a qual eles, ó Pai, assistirem esta pregação, que o teu Espírito Santo possa levar a cada coração daqueles que estão ouvindo o som deste microfone na rua, na vizinhança, que cada pedestre, cada motorista que passar, Senhor, por esta rua, que ouçam a tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, falar à tua igreja, despertar, animar, edificar, que a tua palavra traga ânimo, traga força, que a tua palavra vislumbre o sobrenatural e o futuro, Senhor, que em breve irá acontecer para nós. Nos dê uma boa palavra, fala conosco, fala que a tua igreja ouve, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aleluia. Ao vencedor, na sua Bíblia está ao que vencer. Oh Deus de maravilha, Deus aparece na ilha de Patmos. João foi jogado ali por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus, perseguido por Domiciano, por volta do ano 90, por aí. Domiciano reinou ali, governou, imperou, por volta do ano 71 até 96. Então foi por volta dos anos 90 que João foi lançado naquela ilha, não para tirar umas férias, não para tirar um descanso, não para deitar numa rede e pedir água de coco e esperar o mundo acabar. Não, senhores. Foi jogado para ser morto, foi jogado para morrer de fome e sede ali, e de feras, de bichos que tinha naquela ilha. Mas Deus tinha algo maior. Muita dor, meu Deus do céu. Muitas vezes Deus te leva para lugares, Anúbia, aonde o inimigo pensa que é para te matar, mas Deus te leva lá para te descortinar o céu. Aleluia. No meio da prova Deus te dá experiências, aleluia, Mirena, a qual ninguém vai ter além de você. No meio da luta cozida, Deus mostra o céu para a gente, e nós temos experiências sobrenaturais, não é de que ninguém nunca teve e nunca terá. Se João continuasse reto, se João continuasse na sua casa, irmão, ele tem até essa experiência
sobrenatural. Deus só mostrou o céu para ele quando levou ele para uma ilha, condenado à morte por um imperador tirano. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca reclame da prova que Deus te colocou. Nunca se queixe de onde você está. Apenas ore e contemple aquilo que Deus quer e vai te mostrar. Às vezes nós não entendemos, irmão, porque estamos passando por uma prova, por uma dificuldade, por uma situação difícil. Queremos questionar, mas por quê? Tanta gente aí, ó, com tanta saúde, fazendo maldade. E muitas vezes você olha para o seu irmão, uma pessoa boa, que é do próximo, que trabalha, que é idôneo, e está passando por um câncer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo tem um propósito. A palavra do Senhor diz que não cai um centil, é um passarinho, não cai numa árvore sem a permissão de Deus. A palavra diz em Eclesiastes 3 que para todo o tempo debaixo do céu há um propósito. E tudo aquilo que acontece conosco tem um propósito determinado nos céus por Deus. E hoje nós vamos falar sobre promessas. É bom, né? É ano de eleição, meu Deus. Semana passada já foi aberta as cortinas para começar o espetáculo do circo chamado Brasil, felizmente. Mas essa promessa aqui, ó, não é de um candidato a vereador. Essa promessa aqui, ó, eu não vou nem citar nome aqui, porque está gravando, eu vou colocar no YouTube, para não me complicar depois, que eu já ia soltar o nome de alguns candidatos aqui, mas eu vou soltar. Obrigado, Espírito Santo, segura minha língua. Aleluia, aqui não é promessa de um candidato a prefeito. Aleluia, aqui quem prometeu foi o próprio Deus, que enviou Jesus e mandou o anjo entregar para João, entregar lá promessas para as igrejas, ao que vencer. Aleluia, promessa para a sua igreja. E o nosso exemplo hoje são as 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas, 7 promessas, 10 promessas. Porque 10 também fala de completude, 10 também fala de algo completo, 10 fala de algo que se tornou concluído, 10 fala de algo terminado. 10, qual é a nota máxima na escola? A nota máxima num curso, num concurso? É 9? É 8? Quando a pessoa foi bem na prova, tirou que nota máxima? Nota 10. Muitas vezes nós fazemos um juízo, nós fazemos uma análise de uma pessoa, a gente fala que aquela pessoa é nota 10, aquela pessoa é completa. Lógico, não tem ninguém perfeito, mas a nossa ótica, muitas vezes, olhando para uma casa, aquela casa ali é 10, ou aquele parque ali, ó, é 10, pode ir, aquele shopping é nota 10. E aí, quando eu parei para estudar, não tinha só 7 promessas. Para Pérgamo ele faz 2, para Sardes ele faz 2, para Filadélfia ele faz 2, e para outras 4 ele faz 1. 2, 4, 6, com mais 4, 10, porque são 10 promessas, não são 7. As 7 promessas não, são promessas para 7 igrejas. E nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem que foram 10 promessas. Eu consigo enxergar isso, pode ser que tenha até mais aí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia. 7 igrejas, 10 promessas, mas são promessas condicionais, Cristo. O que é algo condicional? Que só vai acontecer com uma condição. Jesus prometeu, Deus através de Jesus prometeu para 7 igrejas, as 10 promessas, está disponível, mas é para qualquer um? É para o que vencer. Isso aí, irmão, já pegou. Oh glória, só tem promessa, irmão, para quem vencer. Não é a Olimpíada, irmão, que quem chega em primeiro vai estar no pódio, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Aqui nessa promessa aqui, ó, é o que vencer. Não é quem chegou primeiro e nem quem chegou por último, é quem chegou ou quem chegar. Alguns já chegaram, estão aguardando só ser galardoados, mas já foram vencedores, como os mártires, como temos aqui Marte, como o próprio João, ali foi colocado como Marte, mas não morreu, morreu de velhice em Éfeso, depois que Tertuliano começou a imperar no lugar de Domiciano, e aí libertou ele daquela ilha, ele
e foi para casa. Ainda congregou mais os tempos lá em Éfeso e continuava vindo para a igreja e falando: filhinhos, amai ao Senhor seu Deus, amai o seu próximo. João pregou o amor, irmão, até o fim. João viveu o amor até o fim. Aleluia. Antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou o seu juízo à igreja. O juízo de Deus vai começar pela casa dele, e vai começar logo aqui voltar. Quando Deus descer para julgar o ímpio, vai julgar o mundo, antes ele vai julgar a igreja, antes ele vai julgar os pastores, antes ele vai julgar, irmão, a liderança, os apóstolos, os missionários, os bispos, aqueles que muitas vezes desejam estar ali no lugar mais alto. Vai começar o juízo por estes. Aleluia. Às vezes nós olhamos para o mundo e apontamos e queremos julgar A ou B, mas devemos olhar para dentro de nós. Será que eu estou no parâmetro? Será que eu estou dentro da lei? Será que eu estou dentro do mandamento? Será que eu estou conforme a palavra do Senhor? Todas as cartas, as 7 cartas, têm basicamente a mesma estrutura, ou a mesma estrutura. Primeiro Jesus se apresenta como Jesus, e ele sempre se apresenta como algo parecido, né? Se apresenta como tendo na mão 7 candeeiros, se apresenta com os olhos como chama de fogo, se apresenta como tendo cabelos brancos, a cabeça e o cabelo branco como a lã, se apresenta como se da sua boca sai uma espada. Ele sempre ele se apresenta de uma maneira. É a apresentação de Jesus. Depois vem a apreciação, depois vem a reprovação, e por último, para 7 igrejas, ele então revela as suas promessas. E não é à toa que o nome do livro, não é por acaso que o livro, que Apocalipse significa revelação, quer dizer, tirar o véu, revelar, mostrar aquilo que estava oculto. Bendito seja o nome do Senhor. 2 igrejas só recebem elogio. São elas Esmirna e Filadélfia. Jesus não consegue encontrar nenhuma reclamação contra essas 2 igrejas. As outras 4 igrejas recebem elogio, recebem também críticas, que é Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E Laodiceia é a única que só recebe reprovação, críticas. Porém, para 7, ao fim de cada carta, Deus, Jesus, dá ali as suas ou a sua promessa. Cristo, ele é conhecido na igreja e através da igreja. Cristo está no meio da sua igreja em ação e como remédio para os seus males. Para Éfeso, que havia se esfriado no amor, ele diz: vejo e conheço tudo. Aleluia. Para Esmirna, que estava passando por sofrimento, por perseguição e morte, Jesus se apresenta como aquele que foi morto, mas agora está vivo. Glória. Para Pérgamo, que foi ele que se misturou com o mundo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Quer dizer que ele exerce o juízo e ele separa. Essa espada, esse juízo, ele vai separar a verdade do engano. Se Pedro estava em cima do muro, estava no mundo, não sabia quem servia, Cristo falou: eu sou a espada, eu vou separar quem é e quem não é. Para Tiatira, estava tolerando a impureza e caindo na imoralidade, Jesus se apresenta como que tem os olhos como chama de fogo, tudo ele vê. Para Sardes, tinha fama de ser uma igreja viva, mas estava morta. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o único que pode dar vida a uma igreja morta. Para Filadélfia, uma igreja fraca aos olhos humanos, mas fiel, Jesus vê muitas oportunidades à sua frente e diz a ela que ele tem
a chave de Davi, que diante dela ele colocou uma porta aberta. Ela tinha pouca força, porque ela não tinha condição financeira, ela não tinha condição política, ela não tinha influência social. Cristo falou para ela: para você colocar a porta aberta, te dou a chave de Davi. Aquilo que você abre, ninguém fecha. O que Deus abre, ninguém pode fechar. E para Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, uma igreja morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. E dentro da mesma igreja, das 7 igrejas, e dentro de todas as igrejas, há pessoas fiéis e pessoas infiéis. A igreja, irmão, nem sempre é aquilo que aparenta ser. Às vezes quem vê de fora, ou às vezes até aqui dentro, ou às vezes é algum irmão do ministério, ou nós olhamos muitas vezes para outra igreja, olhamos de fora, às vezes a gente tem uma percepção. Mas aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que seu cabelo e cabeça são brancos como a lã branca, aquele que na sua destra tem 7 estrelas, aquele que seus pés são como latão reluzente, aquele que da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes, aleluia. Ele faz um diagnóstico, ele faz um exame de imagem espiritual, e ele contempla como realmente cada igreja está. Aleluia! Éfeso, primeiro, era a igreja fiel, trabalhadora, era a igreja que trabalhava, mas deixou de amar. Quem via de fora, viu a igreja na luta: ó, aquela igreja tem trabalho, aquela igreja evangeliza, aquela igreja faz isso, aquela igreja faz aquilo outro. De fora não tinha problema, mas dentro ela tinha abandonado o primeiro amor. E só Jesus viu. Olha aí, ó. Nem sempre aquilo que é aquilo que aparenta ser. Esmina era pobre, irmão, aos olhos dos homens. Esmina, os seus bens, irmão, era espoliar os seus bens, era tirar. Era a igreja perseguida, que olhava de fora: nossa, a igreja é pobre, irmão. Não pintou nem as paredes, os bancos caíram aos pedaços, é um casebre. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas era rica aos olhos de Cristo, aleluia. Cristo não teve reprovação com Esmina, mesmo sendo uma igreja sofrida. Talvez não tinha nem templo físico, talvez congregava em porões, talvez revezava o culto na casa dos irmãos escondido, mas Cristo se agradou de Esmina. Pérgamo tinha gente comprometida, tinha gente, mas tinha gente também cedendo às tentações, que olhava de fora, via todo mundo envolvido, todo mundo participando, mas tinha uns, que estavam cedendo às paixões e às tentações. Sarde tinha nome de vivo, que olhava para fora, irmão, via que era igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja com obras. Mas Cristo olhou e falou: só tem nome. Tem nome de viva, mas está morta. O que tem de igreja morta, irmão? A gente passa na igreja, tem uma multidão, é congresso, está repleta de gente, tem 2, 3 mil pessoas, gente saindo pelo ladrão, igreja lotada. Às vezes nós olhamos para aquela igreja e julgamos para nossa igreja é pentecostal, lá o fogo desce. Aí Cristo está analisando e falando: está tudo morto, ali é só inchaço. Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Nem tudo que é aquilo que aparenta ser realmente é. Aleluia. E Filadélfia era fraca aos olhos humanos, ele era pobre, mas era poderosa aos olhos de Cristo. Aleluia. Laodiceia, pelo contrário, era rica e não abastada, mas aos olhos de Cristo não passava de pobre e miserável. Meu Deus, Cristo anda no meio da igreja para dar a chance de se arrepender
antes do juízo. Cristo, irmão, vai dar a oportunidade a todos se arrepender. Por isso, Cristo ainda não voltou. Enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as gentes, não virá o fim. 2 Pedro 3, se não me falha a modo, 2 Pedro 9, ele vai dizer: Cristo não voltou ainda porque alguns falta ainda conhecer. Quer ver? 2 Pedro 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso Jesus não voltou ainda. A resposta está aí. Por que Jesus não voltou, irmão? Porque o anticristo, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque a inteligência artificial, porque o planeta, porque o sol. Não. Cristo ainda não voltou, porque aguarda a última alma ser evangelizada, não salva. A última alma ser evangelizada. Quando a última alma ouvir falar de Cristo, ele volta. Pastor Marcelo, ainda há povos que não ouviram? Sim, porque se todos os povos tivessem ouvido, Cristo já tinha voltado. Então ainda há tribos, ainda há povos, ainda há gentes que não ouviram falar de Cristo. Jesus anda, irmão, no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Cada uma das suas promessas faz jus à característica de cada igreja. E vamos a elas. As promessas que em breve serão cumpridas por aquele que é fiel. Aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor até o fim, esses alcançarão as promessas. Primeira promessa está em Apocalipse 2 e versículo 7. A primeira igreja que está em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor ou ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oh, glórias! A primeira promessa é logo comida. Mas ela está cochilando e acordou cedo, ou foi bem tarde. A primeira promessa de Deus é logo comida, irmão. Ei, olha aí. Crente não bebe, não, mas come. Oh, glória, Cristo está sabendo disso. Já preparou para a primeira igreja, a primeira promessa. Vocês vão comer da árvore da vida. Essa árvore foi plantada lá no Jardim do Éden, irmão. E nós falamos aqui quarta-feira, quem lembra? Falamos sobre tipologia. Que o Velho Testamento é sombra, ou já é aquilo que está lá na eternidade. Então a árvore da vida, irmão, Deus não criou. Deus não criou no Jardim do Éden. A árvore da vida, Deus plantou no Jardim do Éden, já estava na eternidade, já estava na glória, estava no céu. O Éden é sombra. O Éden é tipo. Do antitipo já está na glória. Jardim de Deus, jardim espiritual. O querubim ungido habitava nesse jardim. Ele perdeu. Quando Deus criou o homem, tirou do querubim e plantou o jardim e colocou o homem lá. Aí o homem desobedeceu, foi expulso do jardim, que nem foi expulso o querubim. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí quando Jesus voltar, irmão, Ele vai restaurar todas as coisas. Nós voltaremos a habitar com animais ferozes, porque serão mansos. Nós teremos águas limpas, nós teremos frutos gloriosos, nós teremos saúde na eternidade. Não teremos mais morte, não teremos mais violência, não teremos mais dor, não teremos mais pecado, não terá mais Satanás. Coisa linda, irmão. A árvore protegida, quando Adão caiu, foi guardada para nós. Que privilégio! Talvez você nunca comeu num restaurante caro aí, um restaurante famoso no Coco Bambu. Nem eu gosto do Coco Bambu, onde eu vou? Né? Talvez você nunca foi aí no Outback, né, que está na moda aí. Nunca foi lá, pediu aquela porçãozona, né? Aquela costelinha no barbecue, chega de esfia do osso, né, ué? Me convide aqui.
Aleluia. Mas na eternidade, se você vencer, há um fruto da árvore da vida, aonde nós comeremos, aonde nós nos alimentaremos, e aquela árvore trará saúde para nós. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito diz à igreja: nesta noite comeremos o fruto da árvore da vida. Éfeso havia abandonado o primeiro amor, e se não se arrependessem, perderiam essa comunhão com o Senhor e com os demais membros do corpo. Você vai ficar de fora desse banquete. Você não pode ficar de fora, irmão. Já chegou até aqui. Falta pouco, igreja. Um pouquinho de tempo. Aleluia. O que é alimentar-se da árvore da vida é ter comunhão com Deus, e Deus é amor. O céu só é céu, irmão, porque lá é a casa de Deus. Por isso que é céu. Lugar de delícia, lugar de gozo, alegria. Esse comer da árvore da vida aqui, ó, é ter comunhão com Deus, é ter relacionamento. 1 João vai dizer que assim como Ele é, nós o veremos, nós conheceremos Deus face a face. Mas João 4 ele diz que ele é Espírito, mas eu creio que ele vai se manifestar, porque se a Bíblia diz em João, 1 João, Deus revelou para ele que ele vai se mostrar para nós, irmão, face a face. Eu acredito na Bíblia, nós veremos Deus. Teremos comunhão com Ele. Lá vamos desfrutar deste amor, irmão, pleno e abundante do nosso noivo, a recompensa do amor na perfeita comunhão do céu, que você tem ouvido para ouvir a voz do Espírito. Segunda promessa a Esmirna, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Está vendo como cada promessa corresponde com uma característica da igreja? Esmirna era o quê? A igreja que mais sofreu, mas teve morte por martírio. Não morte natural, era martírio. Era jogada às feras. Quem era cristão tinha que confessar César como Deus. Se não confessar César como Senhor, como Deus, morreria. Quem é seu Senhor? É Deus, é o Criador, é o Senhor Jesus. Nega o seu Deus, não nega. Vai para as feras, vai para os leões, vai para a arena, vai enfrentar os gladiadores, vai ser morto à espada, vai ser feito tocha humana para iluminar a praça de Roma. E muitos foram feitos. Morrer uma vez já não é bom. Naturalmente, quando você pergunta para alguém de forma natural: você quer morrer? Não quero. A gente tem ideia de morte, que é sofrimento, que é dor. A dor da morte é o descanso dos santos. Vai dormir no Senhor, vai dormir no Senhor. Os anjos vão levar sua alma, vão levar sua alma. Mas naturalmente ninguém quer morrer. Se uma vez morrer é ruim, aqui ó, ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda. Vai morrer 2 vezes. Meu Deus. Há uma multidão, irmão, que vai morrer 2 vezes. Esmirna, das 7 igrejas, foi a que mais sofreu perseguição e morte. O próprio bispo, líder, bispo Policarpo, por volta do ano 177, foi ateado fogo nele, foi feito tocha humana, e o fogo não teve poder sobre ele. Então um soldado feriu com a espada, e aos 86 anos, servindo ao Senhor, morreu por amor a Cristo. Mas este e todos aqueles que vivem piamente ao Senhor, de nenhum modo receberá o dano da segunda morte. Policarpo só morreu uma vez. Olha o que diz Apocalipse aí, 21, do 11 ao 15, o juízo final. Apocalipse 21, ó.
20, perdão, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, aquele é tamanho físico, aquele é tamanho social, os poderosos aí, e os pequenos somos nós, postos, ou os que ficaram aí, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além, o Hades e o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. A morte física, separação do corpo, que separa o corpo da alma do espírito. Quando for vida tirado por Deus, separa-se, é a primeira morte. Para aqueles que morressem em Cristo, irmão, vai se encontrar aqui diante do grande trono branco, aonde diz que a terra e o céu vão fugir da presença do Todo-Poderoso quando se manifestar esse trono no espaço espiritual. Que nós não estejamos nesse dia, nesse grande trono branco, irmão. Aleluias. Que Deus guarde a sua alma e a minha. Daniel 12, versículo 2 diz que alguns ressuscitarão. Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os imperadores romanos, os déspotas que são tiranos, líderes malignos, os anticristos ou o anticristo podem até matar os cristãos, mas estes jamais, os cristãos jamais enfrentarão a morte eterna. Cada um tem uma necessidade do sopro do Espírito, e para a Espírita o sopro é: considerem um candidato à vida. Sob tribulação, sob pobreza, difamação, continue fiéis. Não olhe o sofrimento, mas para a recompensa. Só mais um pouco e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa, para nós podemos enfrentar a morte e até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena sofrer pelo Senhor, porque não sofreremos o dano da segunda morte. Terceira promessa, a perda, Apocalipse 2,17. Aí temos duas promessas aí. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Mais comida aí, ó, glória. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre esta pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Duas promessas aí, maná escondido e uma pedrinha branca. Oh glória! Para uma igreja que se misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa de absolvição do juízo e não de condenação com o mundo. Primeiro, o maná escondido. No deserto, Deus mandou o maná, o alimento, por 40 anos. Quando cessou, um vaso com maná foi guardado na arca e depois no templo. Diz a lenda, história, não está na Bíblia, que Jeremias ele guardou um pedaço desse maná numa fenda e está guardado, escondido até hoje. E que Jesus, quando voltar para buscar a igreja e depois voltar com a igreja para julgar as nações e livrar Israel, e julgar Israel também,
os que não se arrependerem de Israel também serão julgados. Nem todos os israelitas serão salvos. Jesus voltar para salvar aqueles que acreditarem que Ele realmente é o Messias, que estão esperando Ele vai voltar. E aí este maná escondido será, mas é só parte da história. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz, nós lemos, que nós comeremos o que vencer na promessa da terceira igreja, a pedra, comeremos do maná escondido. Significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras desta vida terão banquete com as iguarias de Deus no céu. O maná era o pão de Jeová, era o cereal do céu, era o pão dos anjos, era o alimento espiritual, celestial, sobrenatural. Aquele pão caía no céu, ninguém sabe como. Deus mandava lá de cima. O salmista vai dizer que era o pão dos anjos. Os anjos comiam aquele pão, era o pão de Deus. E nós teremos essa plena, eterna comunhão de estar sempre à mesa com o nosso. Que privilégio. Pensa, irmão, você almoçar, jantar e tomar café todo dia com Jesus. Vai ser lindo demais. E a segunda promessa é uma pedrinha branca com um novo nome. E temos algum significado. Podemos entender como uma espécie de comanda para entrar no céu, um convite, um bilhete. Tem casamento, você só entra com convite. Se esqueceu o convite aqui, se esqueceu o convite em casa, pode voltar para pegar que você não entra. O segurança lá, o mestre sala, o organizador lá, o anfitrião, o responsável lá, o governante. Seu nome está na lista? Meu Deus. Você não ia responder não, seu nome está na lista. Seu nome está no... Você deu um convite? Você já tomou posse do convite para entrar nas bodas do Cordeiro, para entrar no céu? Aleluia! Ao que vencer receberá uma pedrinha branca. Vai ser o seu passaporte, vai ser o seu bilhete para você dar entrada no céu com o seu novo nome. Seu nome vai ter que estar na lista lá, qual é o seu nome? Mas não. Aqui, ó, está sua pedrinha, está aqui, ó. Meu novo nome está aqui, ó. Aleluia! Ele vai falar: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. A pedrinha branca também era usada nos tribunais para o veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha urna. Nem hoje faz a votação lá, os jurados faz a urna, se reúne, vai para o júri popular. E aí se reúne e toma a decisão. O júri popular naquela época era a pedrinha branca. O máximo de pedrinha branca absolvia o réu. E as pedrinhas pretas, já sabe onde que vai, né? Meu Deus. E com a pedrinha branca, o cristão é declarado justo, inocente, sem culpa, diante do trono de Deus. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde a alegria vai durar para sempre. Novo nome? Um segredo entre o cristão e Jesus. Aleluia. Vale a pena, irmão, rejeitar os banquetes do mundo aí, Mirela, Christopher, Marcela. Vale a pena rejeitar, irmãos, convite para as festas mundanas, para os rolês, para as baladas, para as más companhias. Bendito seja o nome do Senhor. Quem rejeita esses convites aqui, vai receber o maior convite para entrar lá. Agora, quem muitas vezes recebe os convites aqui do mundo, lá em cima vai ter seu nome barrado lá, o seu nome não vai estar na lista, não vai ter pedra branca, vai ser uma pedrinha preta que você vai descer para o inferno, para as profundezas, para ser julgado lá eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto é jovem, enquanto há tempo, enquanto tem oportunidade, continue servindo ao Senhor. Valerá a pena naquele dia, quando receberá da mão do próprio Jesus uma pedrinha branca. Aleluia! Quarta promessa, a tira. Apocalipse 2, do 26 ao 28. Temos uma promessa aí. Ao vencedor, que guardará até o fim, viu? As minhas obras, eu lhe darei autoridade ou poder
sobre as nações. Aí ele diz que com cetro de ferro ou vara de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Foi lido aqui de estrela, né? Hoje, da diaconisa mais. Ela Isaías 40, que até as estrelas chamam pelo nome. Quarta promessa, ou a quarta, ou as promessas da quarta igreja, Tiatira, poder sobre as nações. E Tiatira, uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, de Isabel, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir, não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro vão ser honrados, vão se assentar no trono e vão julgar os ímpios. Voltando suas costas às trevas do pecado, eles verão a luz da glória de Deus na face de Cristo. Os que renunciaram ao pecado e as vantagens do mundo viverão na glória com Cristo em completo e eterno contentamento. Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Nós o veremos face a face, nós o serviremos eternamente. Ele será o nosso prazer e deleite para sempre. Cristo é melhor que os banquetes do mundo, só Ele satisfaz a alma. E alguns aqui, em Tiatira, tolerou uma mulher que se dizia profetisa, chamada Jezabel. Alguns entendem que era uma profetisa mesmo do tempo aqui da igreja, outros entendem que é o espírito da Jezabel, lá dos tempos de Elias, que induzia o povo a se prostituir, induzia o povo a culto a outros deuses, induzia o povo a pecar, a se prostituir, a desobedecer a Deus. E muitos estavam indo por esse caminho, muitos estavam seguindo essa doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há sempre o remanescente, há sempre aquele que não se contamina. Aleluia, glória a Deus. Numa sala de aula de 20, 30 alunos, tem sempre 2, 3 ali, que não se deixa levar pelas rodinhas, que não se deixa levar pelas falações, que não se deixa levar pelos convites. Aleluia, no meio de uma parentela tem sempre uma minoria ali, que é o remanescente, que não se deixa levar, irmão, pelas influências, que não se deixa levar pela opinião contrária, que tem sempre certeza da sua salvação. Não negocie a sua salvação, não vale a pena. Quinta promessa, Sais, Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Mais duas promessas aí: vestes brancas, e o seu nome nunca mais vai ser apagado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Vestes brancas e nome jamais apagado do livro da vida. Cristo os confessará diante do Pai. Para uma igreja que só vive de aparência, tem nome de viva. Alguns da igreja está em Starts, Apocalipse 3:1. Escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vai estrela de novo. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Uma igreja que vive de aparência, mas está morto. Os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida. Jesus é lindo, e seus nomes confessos diante do Pai no dia do juízo. A maioria dos crentes de Sais tinha contaminado suas vestiduras, isto é, tornaram-se impuros pelo pecado. O vencedor receberá vestes brancas.
Aleluia. Bem-aventurado, irmão, aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vestes brancas fala de pureza, vestes brancas fala de santidade, vestes brancas fala da glória de Deus, vestes brancas fala de que não se contaminou com as coisas deste mundo, vestes brancas fala de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vestes brancas são as vestes dos eleitos que vão entrar pelas portas do céu. A parábola das bodas de Jesus conta que ele mandou o convite para aquelas pessoas e no dia da festa um monte deu desculpa e não foi. E aí ele mandou chamar coxo, aleijado, cego, manco, paralítico, leproso, pecador, vem todo mundo, de todos tribo, língua, nação, por em mim, entra para as bodas, para a festa que eu preparei. Daqui a pouco ele olhou um, estava com as vestes que não estavam de acordo, não. Lança-se aí nas trevas exteriores, porque ele não está com veste adequada, está com a veste suja pelo pecado, manchada pela impureza. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas ao que vencer, vai ter suas vestes trocadas. Você vai subir para o céu de vestes brancas. Aleluia. Símbolo de festa, símbolo de pureza, de felicidade e vitória. Sem santidade não há salvação, sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem não se envergonha de Cristo, irmão, agora terá o seu nome proclamado no céu por Cristo. Quando uma pessoa morre, tiramos o atestado de óbito, tira-se o nome do livro dos vivos, CPF é cancelado, os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. O salvo jamais será tirado seu nome do rol do céu, do livro da vida. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nesta vida não têm seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome terão seus nomes confirmados no livro da vida e seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Os crentes fiéis confessam e são confessados. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo no céu. Por isso que ao final dos cultos, quando tem alguém que nós observamos que ainda não confessou o nome de Cristo diante da igreja, diante dos homens, nós fazemos o apelo, irmão. É por isso, tudo tem um propósito. Não é porque nós queremos fazer a pessoa passar vergonha aqui na frente. É porque a Bíblia diz aqui, ó, Mateus 10, 32, ó, quem não confessar ele aqui diante dos homens, ó, ele também não vai confessar. Por isso nós chamamos aqui à frente para confessar. Você crê, tem certeza do que está fazendo? Nós fazemos a oração de confissão. A pessoa repete a oração e o nome dela é escrito no rol do céu, no livro da vida. Mateus 10, 32 e 33, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Está aí, irmão. Por que a gente faz o apelo no final do culto? Quando tem alguém que não confessou ainda. Precisa confessar. Ah, mas é filho de crente, nasceu na igreja, chegou a uma certa idade que ele entende, irmão? Tem que confessar. Sexta promessa, a Filadélfia. Apocalipse 3:12. Temos aí duas promessas. Ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Segunda promessa: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Eita, Filadélfia. Duas promessas: farei coluna no santuário do meu Deus e gravarei nele, no vencedor, o nome de Deus. Meu Deus. Os irmãos, tem a marca. Olhar para você e te ver filho de Deus. Apocalipse 3:12. Para uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna
no santuário de Deus. Aí, fraca aos olhos humanos, mas para Deus teremos coluna. Uma coluna é o quê? É o que é mais forte, é quem sustenta uma casa, um ministério, uma empresa, uma família, um prédio sem coluna desaba. A igreja que vencer, aleluia, o que vencer dentro do corpo de Cristo, ele fará coluna no santuário de Deus. É forte. Uma igreja, ou Filadélfia, ela podia ser fraca diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. Me fez lembrar Gideão e os 300. Aleluia, não é a maioria que é forte. Aleluia, forte é quem tem o Senhor como seu Deus. Davi com uma pedrinha era melhor que Golias. Golias era grande, mas não era forte, porque forte é o Deus que estava com Davi. Não importa o seu tamanho. Tem uma frase que diz, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Esse novo nome terá o nome de Deus, da igreja, a Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. Pertenceremos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. Sétima promessa, a Laodiceia, Apocalipse 3 e 21. Até para a Laodiceia tem promessa. Uma igreja morna, uma igreja que queria, ora está na igreja, ora está no mundo, ora ouvia música secular, ora ouvia louvor, ora falava glória a Deus, ora falava palavrão, ora vinha para o culto, ora ia para uma balada. Aleluias. Cuidado, não se deixa contaminar, não se deixa levar. Laodiceia, ela ficava lá embaixo, na Ásia Menor, e ela não tinha água potável. Vinha água de Hierápolis fria e vinha água de Colossos quente. No meio do duto misturava a água. Quando chegava em Laodiceia, a água estava morna. As águas de Colossos e Hierápolis eram águas medicinais, eram águas que eram terapêuticas, mas a água de Laodiceia era água intragável. Ninguém conseguia engolir uma água morna, tomar água morna. E Jesus, quando aquela igreja estava dentro da boca dele de forma figurativa, ele colocou para fora uma igreja que dava ânsia em Cristo, uma igreja que não sabia o que queria, indecisa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda tinha crentes fiéis dentro de Laodiceia. Ainda dentro de Laodiceia, uma igreja morna, havia crentes quentes que ao que vencesse teria essa promessa aqui, ó. A última promessa: ao vencedor, ou ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Aleluia. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que se considerava rica e autossuficiente, mas era pobre e miserável, o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. E quando eu meditava nessa palavra hoje à tarde, me fez lembrar o discípulo. Ora foi Tiago e João, ora foi a mãe deles que pediu para Jesus: quando eu chegar no seu reino, eu tenho 2 filhos, se eu ponho um de um lado e põe um do outro lá no seu trono, lá na glória. Outras vezes ele ia pelo caminho discutindo quem era o maior. Mas ao que vencer, vai ter lugar para todo mundo, irmão. Sentar no trono de Cristo, ao lado dele, reinar com ele, governar as nações. Julgaremos os ímpios, julgaremos a todos do lado do trono de Cristo. Vale a pena. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino, recebemos vestes brancas de justiça, nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, mas temos também a promessa que excede em glória a todas as outras promessas. Ao vencedor, reinaremos com ele, nos assentaremos em tronos com ele. Um trono é um símbolo de conquista, de autoridade. A comunhão da mesa secreta é transformada em comunhão de trono pública.
Como Cristo participa do trono do Pai, também nós participaremos do trono de Cristo. Quando abrimos a porta para Cristo entrar em nossa casa, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. Alguns versículos antes aqui, no versículo 20, Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele vai entrar, cear com Ele e Ele contigo. Para aquele que abre a porta para Ele entrar, aqui está uma igreja que já abriu a porta, Cristo já entrou, já ceou com você já ceou com Ele, e naquele grande dia, você participará do trono com Ele. Para concluir, cada uma das 7 cartas terminou com uma ou mais promessas aos vencedores. Esses vencedores não são um grupo de elite dentro da igreja, mas os verdadeiros crentes que confiaram em Cristo. Para todas as igrejas há um refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer e praticar as promessas deste livro. Está aqui, igreja, as 10 promessas para nós, para mim, para você, para o que vencer. Vale a pena passar por cada adversidade, vale a pena permanecer no barco com Cristo, vale a pena permanecer servindo ao Senhor. Talvez não temos alguns privilégios que o mundo parece ser que tem. Aprendemos aqui que algumas igrejas aparentavam uma coisa que Cristo olhou e não era como aquilo que Ele estava enxergando. E nós hoje temos o privilégio de permanecer servindo ao Senhor, fazendo a sua vontade, para herdarmos cada uma dessas promessas. Que Deus em Cristo vos abençoe, que todos tenham entendido. Quantos entenderem essa palavra? Quantos entenderam e recebem cada uma dessas promessas? Eu quero te ver no céu. Eu quero ver todos vocês no céu, e cada um de nós recebendo lá a pedrinha branca, recebendo a veste branca, recebendo, aleluia, o maná escondido, recebendo o fruto da árvore da vida, sentando no trono de Cristo, cada um participando de todas as promessas que Deus, através de Cristo, prometeu para cada um de nós. Amém?